Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos hoje começar a 10ª aula. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou me prender à 10ª aula. Por quê? Nós vamos começar a falar sobre os sermões ou parábolas, alguma coisa assim de Jesus, né? E nesse capítulo, ele traz todas as parábolas, né? Todas as 4 parábolas, tal. E depois, nos outros capítulos, ele vai explicar cada uma delas. E aí a gente vai ficar meio perdido, porque a gente, o que será mesmo que era? E a gente dá sequência e acaba não unindo as coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar essa sequência que nós estamos aqui no livro, ignorar no sentido da sequência, não que eu não vá falar sobre tudo, mas eu vou dar uma invertida, ou seja, eu vou falar de um sermão e a partir dele eu vou comentar, que o comentário está no outro capítulo. Depois a gente pega o segundo item, o terceiro item e vai fazendo a mesma coisa. Eu acho mais produtivo assim. Então não se prendam a que capítulo estamos, ai meu Deus, e agora, tá? Vocês vão entender, tem dado certo assim, e eu acredito que fica mais didático, tá? Então, como eu falei na palavra parábola, né? Existe um conto judaico que diz o seguinte: um dia a verdade decidiu visitar os homens sem roupa e sem adornos, tão nua quanto o próprio nome. E todos que a viram lhe viravam as costas de vergonha ou de medo e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, criticada, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desolada e triste, entrou a parábola que passeava alegremente, trajando um belo vestido e muito elegante. A verdade, por que você está abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito feia e antipática, já que os homens me evitam tanto, respondeu amargurada a verdade. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Tome, vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola e de repente, por toda a parte onde passava, era bem-vinda e festejada. Os homens, nós, seres humanos, não gostamos de encarar a verdade sem adornos. Elas preferem, eles, nós, na verdade nós, preferimos a verdade disfarçada. E aí depois a gente reclama, por que Jesus falou em parábolas? Primeiro porque cada um ia entender segundo o seu grau de evolução, segundo a sua verdade. E aí a gente vai lendo novamente, vai entendendo outras coisas, até que a gente vai vendo os adornos da verdade, até que a gente chegue a entender essa verdade absoluta, tá certo? Então, nosso capítulo, Bem-aventurados, vai falar do sermão, nós vamos começar a falar do Sermão do Monte. Então, o objetivo desse estudo é relembrar as regras básicas de comportamento humano trazidas por Jesus, no sentido de melhor auxiliar a elaboração dos nossos pensamentos e das consequentes ações, Porque a gente pensa e aí a partir daí a gente age. Então vamos lá, bem-aventuranças.
termo técnico para indicar uma forma literária que se encontra quer no Antigo, quer no Novo Testamento. A bem-aventurança é uma declaração de bênção com base numa virtude ou numa boa sorte. A fórmula se inicia com bem-aventurado aquele que, né? Então, com Jesus, toma uma forma de paradoxo. Por quê? A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas exatamente em virtude de uma má sorte. Pobreza, fome, dor, perseguição. Então, o Sermão do Monte, também chamado da montanha ou das bem-aventuranças, né? Foi proclamado por Jesus na fralda de um dos montes, em Cafarnaum, dirigindo-se a todas as pessoas que o seguiam. Nele, Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. Então, vamos lembrar, as pregações de Jesus se davam nas proximidades de Cafarnaum. Numerosas pessoas o aguardavam para ouvir a sua palavra. Entre elas estavam aqueles que seriam seus seguidores e que deveriam dar prosseguimento à divulgação da sua boa nova. Então, todos os, né, Pedro, André, Felipe, enfim, todos eles, né, estavam presentes nessas falas de Jesus, né? Então, qual era a característica dos apóstolos? Eles eram homens mais humildes e simples do lado de Genesaré. O texto evangélico e a sua explicação. Vamos lá. Qual é a finalidade de pregação? Era chegado o momento de fazer o sermão àqueles 12, o qual abrangesse todos os seus ensinamentos. Um esclarecimento formal de sua mensagem e que os apóstolos deveriam saber de cor, porque eles iam continuar falando para as pessoas. Jesus não ia ficar muito mais tempo. Então, eles tinham que entender isso para poder levar para frente, né? Então, por isso, ele os conduzia longe das multidões, ele subia no monte, onde eles ficariam isolados, né? E a sós, então, ele passava os ensinamentos para os apóstolos, né? E aí, então, nós vamos falar do Sermão da Montanha, só que ainda não, né? Mas tudo bem. O Sermão da Montanha foi uma das primeiras mensagens coletivas de Jesus para a humanidade. Então, a gente pode imaginar, né? Ele assim, toda, com aquela sua imensa doçura, falando para aquela multidão que estava, né, com os olhos cheios de luz, de amor, e palavras que consolavam, que curavam as almas doloridas, né? Esse é o mais profundo, expressivo e também o mais conhecido dos sermões de Jesus. E foi pronunciado aos pés do monte, próximo ao mar da Galileia, né? O lago de Genesaré. Nele, Jesus se mostra em toda a sua plenitude espiritual e convida a humanidade a uma reflexão interior. Ou seja, nós estamos sendo chamados para uma mudança interior, para uma reforma íntima, desde o Sermão das Montanhas, né? Então ele mostra a bondade, a justiça, o acolhimento de Deus a todos os seus filhos, sem exceção. O mestre não condena a lei existente, sempre deixando bem claro isso, né? Ele não diz que em momento algum que Moisés estava errado. Ele era rígido, sim. Ele estava tentando mostrar que Deus não era tão rígido quanto Moisés foi obrigado a mostrar para o povo. Mas ele não mudou nada, ele só mudou o modo de olhar. É o que a gente falou agora da parábola, né? Moisés tinha colocado uma roupa, na verdade, né? Ou estava sem roupa, e agora ele estava adornando, ele estava mostrando
o lado afetivo, o lado humano que nós temos que olhar Deus e a nós mesmos, né? Então, Jesus explica a todos como devem viver para chegar à perfeição espiritual e apresenta um Deus de amor e paz e que jamais deixa de ouvir nenhum de seus filhos. As pessoas ficavam surpresas e encantadas ao ouvirem uma interpretação da Escritura tão diferente da ensinada pelos sacerdotes, pelos fariseus, que era uma lei dura, né, cheia de rituais e que impunham medo, né? No Sermão da Montanha, Jesus convida a abandonar o homem velho, então, né, na sua inferioridade espiritual, nas suas crenças antigas, nos seus vícios, nos seus hábitos, e deixar surgir aquele homem novo, edificado em novos e verdadeiros valores morais. Então a gente pode imaginar falando com aquela imensa doçura, né? Ali. E aí nós temos então o Sermão do Monte. Levi ficou surpreso com os aleijados e estrupiados que o procuravam, que conseguia o Evangelho do Reino. E com esses aleijados e mendigos, aí Jesus falou: precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto Deus. E aí eu fico pensando, né? Não é isso que está acontecendo? Né? Nós estamos procurando Deus nesse momento. Nós estamos ouvindo mentiras, ouvindo verdades, nós estamos com aquela pressão, colocando medo na gente, e aquela vozinha interior falando: não, existe um Deus que está tomando conta de tudo isso, né? Acredita nele, segue a palavra de Deus, segue os seus ensinamentos, não tema, né? Tudo vai passar. E é isso, né? É a busca da voz de Deus, tá? Imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando pelas armas exteriores. É dentro desse quadro que Jesus lança as boas-aventuranças. O Sermão das Montanhas foi uma das primeiras mensagens coletivas de Jesus, né? E que ele tem o Sermão do Monte, o profético, o cenáculo e o dos 8 ais, que é o que fala neste capítulo, né? Então vamos lá, o que é sermão? Sermão significa uma discussão religiosa. Discussão no bom sentido, né? É doutrinário ou moral. Pode ser também no sentido de repreensão, né? Ah, aquele cara vai me dar um sermão, né? Uma demonstração ou uma crítica com a intenção de moralizar, de corrigir um comportamento ou situação. No Novo Testamento estão relatados 4 sermões proferidos por Jesus em sua vida pública e em seus contatos e diálogos com pessoas, cada um deles com destinação e objetivos definidos. Por isso que é importante a gente entender cada um deles. Então, o Sermão do Monte ou da Montanha ou das Boas-aventuranças, ele contém um código moral perfeito. Muita gente pensa que o Sermão da Montanha se restringe somente às bem-aventuranças. Na realidade, o Sermão da Montanha está contido 3 capítulos do Evangelho de Jesus. Ele contém praticamente todas as respostas para as nossas necessidades. Mahatma Gandhi tinha razão quando disse que, se os ensinamentos de Cristo ficassem apenas nos extratos do Sermão da Montanha, teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem com a humanidade.
as bem-aventuranças e a doutrina espírita, cultivando bem as bem-aventuranças. Cultivar as bem-aventuranças não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade, à cooperação. Bem-aventurados os que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Então, as 8 regras do Sermão da Montanha. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguidos pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui está em Mateus. Vamos lembrar um pouquinho os ensinamentos de Buda sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sabem e cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. Bem-aventurados os que dizem que sabem de maneira bondosa, franca e verdadeira. Bem-aventurados aqueles cuja conduta é tranquila, honesta e pura. Bem-aventurados os que ganham a vida de maneira que não traga mal ou perigo a qualquer vivente. Bem-aventurados os tranquilos, que se despojam da má vontade, do orgulho e falsa convicção, substituindo-os por amor, piedade e compreensão. Bem-aventurados todos aqueles que se dirijam os melhores esforços no sentido da preparação e domínio de si mesmos. Bem-aventurados, além de todos os limites, quando por esse meio vos despojardes das limitações do egoísmo. E bem-aventurados, finalmente, os que se extasiam em contemplar o que é profundo e verdadeiro sobre esse mundo e nele a nossa vida. Gente, o que Jesus falou, o que Buda falou há tanto tempo atrás e a gente não tinha condições de entender, né? Porque a gente não entendeu. E o que ainda falta para a gente entender, né? Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o primeiro, né? A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, o que é e o que não é? Não é aquele que é pobre no ponto de vista material. Não é aquele que se deprecia.
não é aquele que é covarde, não é aquele que esconde seu talento. É aquele que reconhece que é carente na esfera do espírito, que não possui as riquezas e os dons espirituais que dependem de Deus. Que dependem de Deus. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas de humildade. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência, compenetrados de si mesmos, elevam-se de tal maneira que acabam por negar a divindade. E os que a admitem contestam-lhe a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para governá-lo. A negação da divindade é muito mais fruto do orgulho do que da convicção. Isso poderia fazê-los descer do pedestal em que eles se encontram. Não estou dizendo que eles não tenham valor, muito pelo contrário, Eles se desdobram em conseguir melhoria para o coletivo, para todos nós. O que ele está dizendo, é que às vezes, eles se dedicam tanto para isso que eles acabam achando que foi tudo mérito deles, que eles conseguiram, que não tem nada a ver com Jesus, com Deus, com qualquer divindade, Fui eu que consegui, eu que descobri. Muitas vezes eles são ateus, acabam se tornando ateus ou são ateus, porque eles acreditam só na ciência. Então é isso que a gente está falando, tá? Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é admitido nos céus, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. É o que eu acabei de falar, De repente, o sábio, ele acaba acreditando tanto naquilo que ele descobriu, naquela descoberta, que ele acaba deixando de pensar que Deus fez tudo isso, que ele não é dono de nada, E a simplicidade de coração, humildade de espírito em contraposta, é que vai valer, tá? Sim, tudo bem, eu consegui, graças a Deus, Jung também, aquele psicólogo suíço, lembra? Foi muito feliz quando ele fez um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e a psicologia. Ó que ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes aqueles que têm consciência da sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Buscam humildemente aquilo que necessitam. No Sermão da Montanha, o Mestre Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje, muito se fala sobre esse ensinamento. Eis que grande necessidade desperta em todos os que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. No entanto, tal ensino, como tantos outros, resta ainda incompreendido pelos homens. O que é, afinal, que o Mestre pretendia? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho.
Os espíritos ricos são aqueles que acumulam tesouros que não se confundem com a riqueza da terra. Seus bens não são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações, em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação do saber, nem da sua santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se de todos que pretendam afrontá-la com o seu orgulho. Cala-se diante das palavras loucas, suporta a injustiça, vibra com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceridade à perfeição. Busca sinceramente, né? Busca de verdade. Foi essa a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza dos sentimentos baixos, representada pelo desapego, desapego às glórias, ao egoísmo, ao orgulho. Há muitos pobres de bem terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm alma endurecida e orgulhosa. Ou seja, não tem nada a ver com a pobreza material. Repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece os seus entendimentos e os afasta da verdade. Não é a ignorância, nem a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Precisamos também adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano de vida, em busca de horizontes mais vastos. Pobres de espírito são os simples e nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si mesmos. Difícil, né? A gente muitas vezes não se ama. Como é que a gente quer amar o próximo? Se a gente não sabe se amar, não sabe amar, né? É fazer aos outros o que você faz a si mesmo. Então, ame-se para você conseguir amar o seu próximo. São aqueles que observam e vivem a lei de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era o respeito desses homens que o mestre Nazareno, nas suas bem-aventuranças, estava se referindo.
Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las, sem alarde, sem fazer fantasias, né? É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Por isso que a gente está estudando, a gente está buscando incansavelmente a verdade e com ela o nosso progresso pessoal, a nossa reforma íntima. Não é isso que Jesus pediu para nós? Reforma íntima? Só que eu não me reformo, não entendendo de que forma eu tenho que reformar. Então aqui está um monte de coisa, né? Que eu tenho que me livrar de verdade e o quanto eu devo ter, né? Que eu devo plantar no meu coração e começar a agir de acordo com isso, né? Então, vamos pensar nisso? Boa tarde, pessoal. Boa semana.